Bom dia, amados irmãos, pela graça, pela misericórdia, pela bondade do nosso Deus, podemos mais uma vez estar reunidos, ainda que usando esses recursos eletrônicos, para adorarmos ao nosso Deus, para servirmos a Ele, para rendermos graças por sua bondade, por sua misericórdia, para aprendermos dele. Vamos orar, clamando a Deus pela sua bênção, pela sua iluminação nesta manhã para o nosso estudo. Diácono Fábio, por favor. Soberano Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Te louvamos, ó Deus, porque podemos te adorar em espírito e em verdade. Te agradecemos, ó Deus, pela noite que tivemos. E agora, ó Pai, que estamos reunidos, transmitindo a Tua palavra, te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja recebendo, Senhor, esta adoração em Teu trono de graça. Amém. Seja com as pessoas, ó Pai, que estarão assistindo a esta transmissão, que essa palavra, ó Pai, possa chegar aos corações, e que as pessoas, ó Pai, possam reconhecer que somente Tu és Deus. Amém. Te rogamos, ó Deus, a Tua proteção, e nós oramos, ó Deus amado, em nome de Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. São as palavras iniciais do Salmo 86. Com estas palavras deste salmo em mente, vamos louvar ao nosso Deus, vamos nos recordar de um hino precioso que temos em nosso inário, o hino de número 68, Dependência de Deus, hino 68. Se você que está em casa servindo ao Senhor conosco, desejar, abra o seu inário, cante juntamente conosco. Graça e paz a todos. Nós queremos convidar você mais uma vez a cantarmos conosco. Que bom poder levar até você essa canção linda, maravilhosa. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Amém? Contudo, não posso seguir.
preciso de ti, meu Senhor. Amém. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo de número 90. Salmo 90. Leremos o versículo de número 11. Salmo 90, versículo 11. Nesta parte do Salmo, o servo de Deus, Moisés, diz assim: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Uma das perguntas, uma das reflexões que surgem num período como esse, de peste, de enfermidade, de calamidade, é quase que ponto comum, senso comum, entre os cristãos, entre aqueles que procuram discernir a mão de Deus, o plano de Deus nos acontecimentos. É senso comum olhar para o livro de Abacuque, no seu todo, e particularmente um versículo que está lá no capítulo 3, onde o profeta, na sua oração, suplica para Deus avivar a sua obra, para torná-la conhecida no decorrer dos anos e para, em meio à sua ira, ter misericórdia. Ou, colocando em outras palavras, há reflexões por parte dos servos de Deus no sentido de avaliar a obra de Deus, como a igreja está vivendo, e desejar, perceber e desejar um avivamento, uma renovação no fervor da igreja, no fervor dos cristãos, no empenho na sua vida cristã, no seu testemunho, enfim, uma renovação ou um avivamento espiritual. E embora saibamos, pelo ensino das Escrituras, que o avivamento genuíno, verdadeiro, é uma obra do Espírito Santo, na sua soberania, e que Deus não abre mão de seus direitos soberanos. Embora saibamos disso, reconheçamos isto a partir das Escrituras, também devemos reconhecer que aprouve a Deus, nas ocasiões em que Ele assim procedeu com sua igreja, conceder participação ao seu povo. E essa participação se dá em pelo menos 2 pontos. O primeiro, oração. Suplicar por avivamento. É aquilo que encontramos, por exemplo, no livro de Abacuque. Quando ele olha para a situação em que se encontra, aquilo que está acontecendo com o povo de Deus da sua época, e diante da resposta de Deus às suas petições, ele ora e
na sua oração, uma das partes, uma das súplicas da sua oração é por avivamento. Então, uma parte que Deus concede a nós nesta tarefa, neste empreendimento, é a oração, a súplica pelo avivamento. Mas há uma segunda parcela na qual Deus concede que participemos. E essa segunda parcela é colocar as Escrituras em seu lugar de proeminência. Quando olhamos para a história da igreja e observamos aqueles períodos em que a obra de Deus ganhou proporções mais visíveis, tanto lá no tempo dos apóstolos, no tempo dos profetas, como ao longo da história da igreja depois, nós percebemos que as Escrituras, a palavra de Deus, foi colocada em seu devido lugar, em seu lugar de proeminência. Então, nós temos que Deus concede de maneira benevolente a nós cooperarmos com Ele nesta sua obra, orando e voltando-nos com empenho, com dedicação, com apego às Escrituras. As Escrituras e a oração preparam o terreno para a semeadura do Evangelho. E, portanto, no devido tempo, ela redundará em colheita. E uma das verdades das Escrituras que necessitam ser expostas, uma das verdades da Escritura que precisa ser lembrada com precisão, com fidelidade ao ensino bíblico, àquilo que a Bíblia relata sobre esse tema e que prepara o terreno para a semeadura e a colheita, é aquela verdade que diz respeito ao julgamento e condenação eternos dos pecadores. Em nenhuma das ocasiões em que a obra de Deus foi renovada ao longo da história da igreja. Podemos voltar aos tempos de Josias, de Ezequias, ou irmos para a primeira pregação de Pedro, ali registrada no início de Atos, ou seguirmos depois para a história da igreja ao longo dos séculos. Esta verdade acerca do julgamento e da condenação eternos, ao qual o homem pecador está sujeito, sempre foi um dos pontos, um dos ensinos das Escrituras trazidos de volta e devidamente expostos, apresentados para conhecimento e reflexão. E então nós desejamos passear pelas Escrituras hoje. E nesse nosso passeio pelas Escrituras nós teremos um propósito: ver o que as Escrituras ensinam acerca desta verdade, acerca do julgamento ao qual o pecador está sujeito, acerca da sua condenação, das implicações desta condenação. Ou seja, vermos, ainda que não de maneira plena, completa, no sentido de ver todos os textos, mas de ver o ensino completo, o que as Escrituras têm a nos dizer sobre este assunto. E a partir daí, então, poderemos fazer algumas aplicações. E a primeira coisa que nós encontramos nas Escrituras, no que diz respeito ao julgamento e condenação eternos do pecador, é a certeza
do julgamento final do ser humano como pecador. Há uma certeza expressa, ensinada, enfatizada nas Escrituras, de que cada ser humano, cada homem, cada mulher, num determinado dia estabelecido por Deus, comparecerá perante o tribunal do grande juiz de toda a terra, do justo juiz de toda a terra. E ali prestará contas da sua vida. Na carta aos Hebreus, dando início então ao nosso passeio pelas Escrituras, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, o versículo 27 diz assim, Hebreus 9, 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Ou seja, após a morte, que é algo certo, é algo de que ser humano algum escapará. Assim como está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois da morte, julgamento, comparecimento perante o tribunal de Deus. Este ensino é complementado na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, onde a Escritura, por meio do apóstolo Pedro, nos lembra porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e, preste atenção, reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. E é interessante que as nossas Bíblias, elas fazem questão de grafar esta expressão, dia do juízo, com letra maiúscula. E em várias outras ocasiões em que nós encontramos essa expressão completa ou apenas a palavra dia, referindo-se a um dia específico, ela sempre vem com letra maiúscula, para enfatizar, para deixar claro para nós que Deus tem determinado no seu calendário um dia. E é o grande dia, o dia do juízo. Então nós temos a Escritura dizendo, primeiro, que a morte é certa, assim como é certo, depois da morte, o comparecimento perante um tribunal, juízo, a certeza de que este julgamento virá, porque Deus tem reservado, sob castigo, pessoas injustas, e o propósito de Ele reservar essas pessoas debaixo de castigo é para um determinado dia, o dia do juízo. Provérbios aumenta a nossa compreensão desta verdade lá no capítulo 11, Provérbios, capítulo 11, o versículo 21, nos lembra que o mal é evidente, não ficará sem castigo. Mas a geração dos justos é livre. É evidente. Há uma coisa clara, certa, verdadeira, inegociável, imutável. É evidente.
o mal, pecado em todas as suas formas, não ficará sem castigo, ou seja, não há escapatória. Não há jeitinho, não há uma rota de fuga, alguma coisa que possa impedir que o mal seja punido. E devemos ainda nos lembrar daquilo que o nosso Salvador, em certa ocasião, disse, e que foi registrado pelo evangelista Mateus. Mateus capítulo 23, versículo 33. Dirigindo-se aos escribas e fariseus, aos quais o Senhor chama de hipócritas e explica por que eles são assim rotulados. Lá no versículo 33, o Senhor faz uma exclamação acerca desse tipo de pessoa: serpentes, raça de víboras. E depois faz uma pergunta: como escapareis da condenação do inferno? Não há como escapar. O pecador pode ter certeza do julgamento final, porque Deus determinou um dia para esse juízo, para esse julgamento, e não há como escapar dele. A segunda coisa que a Escritura nos ensina, além da certeza do julgamento final do pecador, é que a morte sela o destino final do pecador. A morte sela o destino final do homem pecador. Voltando ao livro de Provérbios, agora no capítulo 29, Provérbios capítulo 29, no seu versículo 1, a Escritura diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Esta expressão poética, será quebrantado de repente, não está falando daquele quebrantamento espiritual que leva a pessoa a reconhecer as suas faltas, reconhecer o seu pecado e confessá-lo. Está falando da morte, da pessoa ser quebrada, despedaçada repentinamente, sem aviso prévio. E isto fica claro quando vemos as palavras finais deste versículo, que diz: sem que haja cura. O quebrantamento espiritual gera cura. O quebrantamento espiritual leva ao arrependimento, leva à confissão, leva ao perdão, leva à restauração da comunhão com Deus. Mas esse quebrantamento do qual a Escritura está falando em Provérbios não leva à cura, porque ele sela o destino final. Será quebrantado de repente e não haverá cura. Não é apenas aqui em Provérbios que a Escritura afirma esta verdade. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 21, o Senhor Jesus diz à multidão que estava a cercá-lo: de outra feita,
lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Há duas coisas aqui que chamam a nossa atenção. A primeira é que Jesus diz àquelas pessoas: vocês vão me procurar, mas não vão me achar. Mas vocês perecerão, morrerão no pecado. E qual o efeito prático disto? Qual o efeito final e eterno disso? Onde eu vou, vós não podeis ir. Essas pessoas não poderão estar onde Jesus está. Não poderão estar nos céus ao lado do Senhor Jesus Cristo, que por sua vez está à direita do Deus Pai. Porque elas não vão para onde o Senhor vai. Elas morrerão no seu pecado. Ou seja, a morte selou de maneira definitiva o destino dessas pessoas. E não há retorno. Não há possibilidade de mudança. Um pouco mais adiante, no capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 36, coloca diante de nós uma situação diferente, na verdade, oposta àquela que acabamos de ler. Diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Notem que diferença. Para alguns, Jesus diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Vocês morrerão no pecado de vocês. Mas para Pedro, para os seus discípulos, Jesus diz: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Mais tarde, daqui a algum tempo, vocês poderão ir. Na verdade, não é poderão ir, vocês irão. Isso é certeza. É garantia. A Escritura nos ensina, então, a certeza do julgamento final do pecador. Ela nos ensina que a morte sela o destino final do pecador. Mas ela também nos ensina acerca daquilo que aguarda o pecador após a morte. O que acontece depois da morte? Ou como alguns perguntam, existe vida após a morte? Sim, a vida continua após a morte. Não, evidentemente, nos mesmos termos em que a temos no presente. Lucas, capítulo 16, traz o relato de um fato que somente o Senhor Jesus Cristo poderia ter conhecimento. Não há aqui uma parábola, não é aqui uma história inventada por Jesus para um determinado ensino. Jesus está relatando algo que havia acontecido, mas só ele pode falar sobre isto. Lá no capítulo 16, nos versos 22 e 23, ele diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Notem, duas pessoas morrem, mas o destino dessas duas pessoas não é o mesmo.
vão para destinos diferentes, completamente diferentes um do outro. O mendigo morre e vai para o seio de Abraão, que é uma figura de linguagem para se referir ao céu, ao gozo das bem-aventuranças celestiais. O rico morre também, mas ele não vai para o seio de Abraão. A Escritura diz que ele vai para o inferno, um lugar de tormentos. O que aguarda o pecador após a morte? Sepultura, inferno, tormentos. Uma observação precisa ser feita aqui. O que define e determina o destino destes dois homens, do rico e do mendigo, não é a sua condição financeira, não é o seu status social. O mendigo não vai para o seio de Abraão porque é mendigo, e o rico não vai para o inferno porque é rico. Aqui as Escrituras não estão falando de salvação pelas obras, ou de condenação pelas obras. As Escrituras estão apenas dizendo de duas pessoas que, independentemente das suas condições pessoais, dos seus status sociais, foram para dois destinos diferentes. Não por méritos, pelo menos no caso do mendigo, não por mérito próprio. No caso do rico, com certeza por mérito. Mas não é isso que define a ida do mendigo para o seio de Abraão. É a graça salvadora que há em Cristo Jesus. Mas aquilo que define a nossa ida para esse lugar de tormentos é o nosso pecado. Lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 13, as Escrituras também comentam sobre aquilo que aguarda o pecador após a morte. Primeiramente, no versículo de número 30, no final da parábola do joio, o Senhor Jesus diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita. Ou seja, deixa o trigo e o joio crescerem juntos até o dia da colheita. E continua: e no tempo da colheita, ele, Jesus, dirá aos ceifeiros: primeiro, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O Senhor usa esta parábola para falar de dois tipos de pessoas: salvos e não salvos. Ou, para ser mais preciso, salvos e pessoas que aparentam ser salvos. Como o joio aparenta ser trigo, mas não é de fato. E o que será feito com o joio? Colhido, amarrado em feixes para ser não guardado no celeiro, mas para ser queimado. Pouco mais adiante, nos versículos 40 a 42, quando Jesus explica a parábola do joio e do trigo, ele diz assim: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo,
assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor ordenará a seus anjos, eles ajuntarão em feixes aqueles que praticaram escândalos, que praticaram iniquidade, e eles serão lançados na fornalha acesa, em um lugar onde há choro, tristeza, dor e ranger de dentes. Em Lucas, no capítulo 16, no texto que fala sobre o rico e o Lázaro, há um outro detalhe que deve ser observado nos versículos 24 até 26. Lembrem, o versículo 23 fala de onde o rico está após a sua morte, no inferno, em tormentos. Mas ele pode erguer os seus olhos e ele pode ver ao longe Abraão, ou seja, a Deus, e Lázaro, os salvos em Cristo Jesus, desfrutando da comunhão, da presença graciosa de Deus lá nos céus. E então os versos 24 a 26 complementam essa narrativa dizendo: então, aquele homem rico, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Algumas coisas chamam a nossa atenção aqui. A primeira delas é: há um abismo intransponível entre o céu e o inferno. Não apenas no que diz respeito às condições de vida nesses dois lugares. Um é de consolo, o outro é de tormento. Mas é intransponível, é impossível alguém sair do céu e ir para o inferno, ou alguém sair do inferno e ir para o céu. Mas a coisa que deve chamar a nossa atenção de maneira mais forte é: porque eu estou atormentado nesta chama. Aquele homem pecador estava vivendo em uma condição de tormento. Tormento tal que apenas uma pequena gota na ponta de um dedo já lhe traria algum refrigério, algum refresco. Mas nem isto era possível. O que aguarda o pecador após a sua morte? Tormentos,
tormentos sem alívio. Mas as Escrituras vão um pouco mais adiante e nos falam também da total desesperança do pecador após a sua morte. Da total ausência de esperança após a morte. Ou seja, colocando de outra maneira, enquanto a morte não nos alcança, existe esperança. Mas, quando, de repente, ela ceifar as nossas vidas, cessarão também, serão ceifadas também as nossas esperanças. Não haverá mais. Há pelo menos 3 locais nas Escrituras que falam claramente sobre isso. O primeiro deles está na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, o versículo 13. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. É fato que quando enfrentamos a perda de um ente querido, quando a morte ceifa a vida de um ente querido, é fato que nós ficamos tristes. Nossos olhos são tomados pelas lágrimas, nosso coração é tomado pela tristeza, pela dor, e vários outros sentimentos vêm nesta ocasião. E a Escritura não está dizendo que o cristão não deve ou não pode entristecer-se, mas ela está dizendo para não vos entristecerdes como os outros que não têm esperança. Por quê? Porque para o cristão há esperança. Há esperança de vida eterna, há esperança de reencontro, há esperança pela ressurreição, há esperança por causa da certeza de salvação em Cristo Jesus, mas para o pecador, para aquele que não é salvo, não há esperança. Ele vive e viverá por toda a eternidade em total desesperança. Judas, na sua pequena epístola, no versículo de número 13, traz ao nosso conhecimento algo que é terrível acerca da desesperança do pecador. Ele diz assim: ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas, para sempre. De quem ele está falando? De pecadores, de não salvos, de homens que não foram alcançados pela graça regeneradora e santificadora do Espírito. Ele está falando de pessoas que, por causa da sua ausência de conversão, por não terem crido em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, são como estrelas errantes, são como as ondas bravias do mar. E essas pessoas, ou para estas pessoas, o que lhes está reservado, o que está preparado para elas é negridão das trevas. E isto para sempre. E esta
terrível verdade também é apresentada na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, nos versículos 26 a 29, onde o Espírito diz, por meio do autor desta carta, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? O que aguarda? Como vive o pecador após a sua morte? Não há esperança para eles. Não há esperança porque ele calcou aos pés o Filho de Deus, ele profanou o sangue da aliança, ele ultrajou o Espírito da graça. A única coisa que lhes resta, a única coisa que está diante dele, a única expectativa que está diante dele, uma expectativa certa, segura, verdadeira, horrível juízo e fogo vingador. Total desesperança. Para tristeza e para temor e tremor no nosso coração, as Escrituras ainda vão um pouco mais adiante e dizem que a residência final e eterna do pecador será algo terrível. Lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 10, Mateus capítulo 10, o versículo 28, traz: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nós temos medo de pessoas, porque elas podem causar dano ao nosso corpo, elas podem nos ferir, elas podem até mesmo causar um ferimento muito grave, deixar-nos paralisados em uma cama. Elas podem tirar a nossa vida, matar o nosso corpo. Mas é aqui que para a sua ação. Ela só pode, o mal maior que qualquer ser humano pode fazer a um outro é matar o corpo. Mas não podem matar a alma. E nós temos medo daqueles que podem ferir o nosso corpo. E então o Senhor Jesus diz, não devemos ter muito mais medo, não devemos sentir muito mais temor daquele que pode não apenas ferir o nosso corpo, não apenas matar o nosso corpo, mas pegar a nossa alma e lançá-la no inferno, para todo sempre, para toda a eternidade. Ou seja, se é compreensível termos medo,
de seres humanos que podem causar dano físico a nós, não é racional e lógico termos muito mais medo daquele que pode causar um dano não apenas físico, mas espiritual e eterno? Temei antes, ou acima de tudo, aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. Porque o inferno é a residência final e eterna do pecador. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 20, as Escrituras nos revelam sobre a residência final e eterna do pecador, dizendo, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Muitas pessoas pensam que o inferno é o reino de Satanás, que ele é o dono, que ele manda, que ele fica lá com o seu garfo, cutucando, atormentando as pessoas no seu caldeirão de água fervente. Não. Ele mesmo, juntamente com o inferno, como veremos daqui um pouco, será lançado em algo muito pior, o lago de fogo e enxofre. E lá, ele, Satanás, e todos os seus seguidores serão atormentados. É aquela mesma palavra que nós lemos lá em Lucas 16 sobre o rico. Lá, o próprio Satanás e seus seguidores serão atormentados de dia e de noite, 24 horas, ininterruptamente, pelos séculos dos séculos. Não é por um período de 10, 20, 30, 40 anos, mas por séculos, séculos e séculos e séculos, eternamente. Versículos 14 e 15 complementam, aliás, vamos começar pelo 13, continuando pelo 12 para pegarmos o texto completo. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, e isto é glorioso e horrível, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A residência final e eterna do pecador é um lugar ao qual a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre. E todo aquele cujo nome não estiver registrado no livro da vida do Cordeiro terá como seu destino final e eterno este lugar, para o qual o próprio Satanás será lançado, para o qual a própria morte e o inferno serão lançados, para serem atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E se consideramos aquilo que a Escritura nos diz até aqui, tão terrível,
eu preciso dizer que ainda temos mais. Pelo menos mais 2 itens. A primeira, algo que nós já enfatizamos, mas precisamos realçar ainda mais: a eternidade dos sofrimentos do pecador. Quando as Escrituras dizem: serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, ela não está usando uma mera expressão de linguagem. Ela não está usando apenas uma linguagem para causar algum tipo de impacto. Ela está expressando uma terrível, uma horrenda verdade. Os sofrimentos do pecador serão eternos. Em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, no versículo 41 e depois no 46, o Senhor Jesus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aliás, perdão, eu acabei pegando um versículo errado. Deixe-me corrigi-lo. Capítulo 25 de Mateus, perdão, versículo 41 e 46. Então, no dia do grande julgamento, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos para o fogo, não temporário, não passageiro, mas um fogo eterno. E mais abaixo no 46, e estes irão para o fogo eterno, para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Os sofrimentos do pecador serão sofrimentos eternos. A mesma coisa a Escritura nos ensina na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 9, quando a Bíblia diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Serão banidos por toda a eternidade, sofrerão penalidade de eterna destruição, de eterno banimento, sem retorno, sem possibilidade de mudança, sem refresco, sem refrigério, sem alívio. E finalmente, as Escrituras nos apontam para a finalidade, o propósito do estado final do pecador. Por quê? Com que propósito o Senhor Deus tratará dos pecadores desta maneira, fazendo-os sofrer tormentos por toda a eternidade, num lugar de chamas, de choro e ranger de dentes? Lá em Romanos, no capítulo 9, nos versículos 22 e 23, a Escritura diz: que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, paciência, os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. As Escrituras apontam aqui para duas finalidades: manifestar
a sua ira e o seu poder nos vasos de ira, mostrar o quanto o pecado é odioso, o quanto o pecado provoca a justiça e a ira de Deus, e mostrar o poder de Deus em punir aqueles que ofendem a sua santidade, aqueles que ofendem a sua justiça, mas também mostrar a riqueza da sua glória, a grandeza e a maravilha da sua graça salvadora, da sua misericórdia em Cristo Jesus. Esta é a finalidade. Deus é glorificado na punição do pecador. Deus não é glorificado apenas quando o louvamos, quando usamos expressões que exaltam a sua pessoa, que falam dos seus atributos, das suas perfeições. Deus é glorificado quando Ele exerce a sua justiça, punindo o pecador como ele deve ser punido, de maneira justa. Mas Deus também é glorificado na salvação do pecador. Em ambas as ações, punindo-o eternamente ou salvando-o eternamente, Deus é glorificado. E isto, irmãos, nos leva a algumas aplicações. Quando nós olhamos para este ensino das Escrituras, nós não podemos simplesmente ver todos esses textos, fazer todo esse passeio, dedicarmos todo esse tempo que nós dedicamos lendo estas várias partes do ensino das Escrituras acerca do julgamento e da condenação eternos do pecador, e parar por aí e dizer, muito bem, belo conhecimento, aprendi mais alguma coisa, ótimo, vamos embora para casa. Não, nós não podemos parar sem fazer algumas considerações de ordem prática, aplicando estas coisas à nossa vida. E a primeira coisa que devemos, a primeira aplicação que devemos fazer é aquilo que está registrado em Êxodo, capítulo 18, no versículo 11. Êxodo 18, versículo 11. Agora, sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, os quais agiram arrogantemente contra o povo. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses. A primeira reação, a primeira resposta que devemos dar a esse ensino bíblico é aprendermos acerca de como o caráter e o trono do nosso Deus são vindicados. Deus, ao julgar e punir e condenar o pecador, Ele está mostrando o seu caráter. Ele está mostrando que Ele é Deus, o único Deus, do qual não se zomba, com o qual não se brinca. Agora eu sei que o Senhor é maior, que Ele é Deus. Quando nós olhamos para este ensino das Escrituras, ele deve produzir isso no nosso coração. Deve fazer-nos ver o caráter santo, justo, perfeito, poderoso do Senhor nosso Deus. A segunda aplicação que devemos fazer a partir deste ensino, aquilo que foi exposto, serve para mostrar, para expor às claras a insensatez e loucura da maior parte, da grande maioria da humanidade que,
por causa de um prazer e satisfação momentâneos, corre o risco de sofrer todos estes tormentos eternos. Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 3, coloca isto diante de nós. Eclesiastes 9:3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Há desvarios no coração do homem enquanto eles vivem. A maior parte da humanidade prefere desfrutar dos prazeres, das satisfações momentâneas, transitórias, passageiras do pecado, sem levar em consideração o risco que estão correndo de sofrerem todos estes tormentos dos quais as Escrituras falam e sofrê-los eternamente. Como nós vivemos focados apenas e tão somente naquilo que é visível, momentâneo e passageiro, em satisfações, em prazeres temporais, e desprezamos aquilo que é de valor eterno, aquilo que realmente importa, que é a nossa alma, que é a vida eterna. Aquilo que nós lemos nas Escrituras acerca do julgamento e da condenação eternos dos pecadores deve nos fazer ver como é insensato, como é loucura proceder desta maneira. Uma terceira aplicação nos é dada no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, no versículo 28, nós já lemos esse texto. Quando o Senhor Jesus, estimulando os seus discípulos na viagem que eles fariam, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não tenham medo daqueles que vos perseguirem, daqueles que ameaçarem vocês de morte. Temam, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Aquilo que foi exposto acerca do julgamento e da condenação eternos dos pecadores, deve fazer com que cada pessoa não salva estremeça ao considerar essas realidades. Que olhem para isso e tremam, e desenvolvam temor do Senhor em seus corações. Também, aquilo que foi exposto deve fazer com que cada cristão professo examine de maneira diligente a si mesmo. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, o sábio nos adverte dizendo: há caminhos que ao homem parece direito. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Como cristãos, como filhos de Deus, nós devemos criar o hábito de examinarmos a nós mesmos de maneira cuidadosa, diligente, atenciosa, porque corremos o risco de
estar em determinado caminho, de ter determinado procedimento que, aos nossos olhos, parece ser correto, parece ser direito. Mas como a nossa visão é míope, é curta, nós não temos a capacidade de ver o final daquele caminho. E por vezes esse caminho é um caminho de morte. Então, quando desenvolvemos um exame, um autoexame cuidadoso, diligente, sincero, verdadeiro, isso nos ajuda a evitarmos, ou nos ajuda a evitar caminhos de morte, caminhos que parecem ser bons, mas não são. Aquilo que foi exposto deve fazer aquele que desfruta de plena segurança quanto à sua salvação louvar a Deus em alta voz. Quando nós olhamos para a maneira como as Escrituras falam do julgamento e da condenação dos pecadores, e que, em contrapartida, fala também da salvação eterna daqueles que têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor das suas vidas. Isto deve levar esses que têm plena certeza da sua salvação a louvar a Deus em alta voz. Lá na carta aos Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 13 e 4, o apóstolo diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. E qual o motivo dessa gratidão? Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando ele soube da graça de Deus alcançando a vida de pessoas na cidade de Colossos, de como pessoas ali foram resgatadas do cativeiro do pecado, foram transportadas para o reino do Filho. Quando ele soube de como pessoas ali foram convertidas, creram em Cristo Jesus. Isto provocou nele orações de gratidão, orações de louvor a Deus, por aquilo que Deus havia concedido, a salvação àquelas pessoas. O mesmo deve acontecer conosco. Se temos plena segurança da nossa salvação em Cristo Jesus, isso deve fazer com que as nossas orações sejam sempre cheias de gratidão a Deus por esta salvação. E a nossa boca deve se encher de louvores, de cânticos que exaltem a graça, o amor de Deus, que falem da salvação em Jesus Cristo. Ainda, quando consideramos o ensino das Escrituras acerca do julgamento e da condenação dos pecadores, isto deve incitar-nos a um profundo senso do dever que está sobre nós. No final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos 18 a 20, nos lembram da responsabilidade, do dever que pesa sobre nós, sobre o povo de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós devemos, ao considerarmos aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre o julgamento e condenação do pecador, devemos nos sentir provocados, incitados a um profundo senso desse dever que foi colocado sobre nossos ombros, de ir, fazer discípulos de todas as nações, batizar pessoas e ensiná-las acerca da vida eterna. Nós não podemos ficar calados, vendo pessoas caminharem a passos largos para o inferno, sem avisá-las, sem alertá-las, sem dizer a elas que há uma salvação. E por último, aquilo que foi exposto acerca do julgamento e da condenação dos pecadores deve se constituir numa ocasião sublime de louvor ao nosso Deus. O Salmo 51, no seu versículo 4, diz assim: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nós também pecamos contra Deus. Nós também merecíamos o julgamento e a condenação eternos. E só não estamos neste julgamento e condenação eternos porque a graça de Deus se manifestou bondosamente para conosco em Cristo Jesus. Nós só não estamos indo a passos largos para a condenação eterna porque a graça de Deus em Cristo Jesus interveio e nos tirou deste caminho. Mas Deus seria apenas e tão somente perfeitamente justo em julgar-nos, em condenar-nos eternamente? Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Nós temos tido o privilégio de conhecer esta ira, porque podemos vê-la sendo derramada sobre Cristo Jesus, o nosso Salvador, em nosso lugar. Nós podemos conhecer a cólera do Senhor, segundo o temor que lhe é devido, porque vemos a santidade de Deus, que conhecemos a sua perfeição, conhecemos a sua justiça, e sabemos o quanto o pecado é ofensivo a esta santidade, a esta justiça. Então, estas coisas devem se constituir na ocasião do mais sublime louvor a Deus, porque nós podemos contemplar, conhecer estas coisas. Podemos conhecer a sua ira manifestada em Cristo Jesus. Podemos conhecer o temor que é devido ao nosso Deus. Ele nos tem agraciado com estas coisas. E elas devem provocar em nós os mais altos, os mais sublimes louvores àquele que nos salvou, àquele que em sua graça nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que nós não apenas tenhamos em mente
este conhecimento acerca daquilo que a Escritura diz sobre o julgamento e condenação eternos dos pecadores, mas que este conhecimento produza reações e reações corretas em nossas vidas. Senso de dever, senso de responsabilidade, temor, adoração, gratidão, louvor. Que assim o Senhor nos abençoe. Que assim o Senhor, em sua graça, conceda a cada um de nós. Vamos entoar mais um cântico, o hino de número 293. Se possível, cante conosco este hino, 293. Graças a Deus, podemos ter essa certeza, né? Que vamos morar com Cristo. A parte B, eu vou só estar lendo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, que é a parte B de Mateus 28, que o pastor acabou de ler agora neste momento. Isso é certo, pastor, virá o grande dia, que o Senhor descerá sobre as nuvens para julgar os vivos e os mortos. O julgamento final para toda a humanidade. E assim teremos uma vida plena com Cristo, amém? Este hino fala do dia glorioso com Cristo. E só inteirando as palavras do Senhor, Deus é Deus. Vamos louvar o nome dele. Regozijai-vos, o Senhor não tardará. Já veio o glorioso dia em que Cristo voltará. Ó dia triunfal de Cristo, quando lá do céu descer, todos juntos jubilosos, vamos o Senhor a receber. Vinde, ó cristãos, regozijai-vos, o Senhor não tardará. Já veio o glorioso dia em que Cristo voltará. Com multidão inumerável sobre as nuvens ele vem, e todos juntos entraremos com Jesus na glória além. Ó dia triunfal de Cristo, quando lá do céu descer, todos juntos jubilosos, vamos o Senhor a receber. Vinde, ó cristãos, regozijai-vos, o Senhor não tardará. Já veio o glorioso dia em que Cristo voltará. Será glorificados nos gemidos do Senhor, e o mundo inteiro admirará seu poder e
o Senhor não tardará. Já veio o glorioso dia em que Cristo voltará. Amém, Senhor Jesus. Antes de orarmos, encerrando este nosso estudo, dois avisos. Primeiro, lembremos-nos de orar por alguns irmãos nossos que estão em sofrimento. Temos o nosso irmão Fernando, que perdeu seu avô esses dias, sua avó está internada. Vamos orar por ele, pelos familiares, clamando a Deus por consolo, mas também clamando que Deus manifeste sua misericórdia, restaurando a saúde, a integridade física da sua avó, bem como de outros irmãos e amigos cujos nomes estão no nosso boletim. Oremos por eles. Alguns estão tomados por esta enfermidade Covid-19, outros estão tomados por outras enfermidades. Nos lembremos de clamar por eles, clamar pela misericórdia de Deus a favor deles. E o segundo aviso, nós queremos parabenizar antecipadamente alguns irmãos. Começando pela nossa irmã Dona Eunice e seu esposo, José, que completarão no dia 21 mais um ano de vida conjugal. A Bárbara Teixeira também completará mais um ano de vida no dia 21. No dia 22, completarão mais um ano de vida conjugal a Joana e o Gessi. No dia 24, completarão mais um ano de vida as nossas irmãs Clarinice e Joana. E no dia 25, a Sueli e a Ingrid. Então, lembremos ao longo desta semana de orar agradecendo a Deus por estas vidas, por aquilo que o Senhor tem graciosamente concedido a elas. Oremos. Senhor, temos lido a Tua palavra, procurando conhecer aquilo que as Escrituras nos ensinam acerca do julgamento e da condenação eternos dos pecadores, não apenas para conhecer esta verdade, mas para, a partir dela, reagirmos de determinadas maneiras, entre elas, assumindo a responsabilidade que temos de falar da salvação que há em Cristo Jesus àqueles que caminham a passos largos para essa condenação eterna. Usa a Tua igreja, Senhor. Renova o anseio, o desejo, o ardor evangelístico no coração do Teu povo, para que vidas sejam resgatadas do império das trevas e levadas para o reino do Teu Filho. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos, Te servindo, Te adorando. Obrigado, Senhor, por este dia. Prepara-nos para o culto de logo mais à noite, para novamente juntos Te servirmos, Te adorarmos. Oramos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.